sexto ano, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de Ciências do Aula Paraná. Como que você tá? Tá se cuidando? Tá estudando? Tá se preparando para começar seus estudos? Hoje, na nossa aula, a gente vai retomar alguns assuntos que você estudou no ano anterior. É verdade, quando você estava no quinto ano, você aprendeu muitas coisas. Agora, você está no sexto ano e o professor Fabiano está aqui hoje para relembrar muitos assuntos que você já aprendeu, mas que são importantes para esse ano letivo que você se encontra. A nossa aula hoje é Sistemas do Corpo Humano. Você deve ter aprendido muitas coisas sobre o funcionamento do seu corpo, sobre o sistema digestório, respiratório, entre outros, e que eles trabalham em conjunto para o funcionamento, para o nosso bem-estar, para a gente estar aqui assistindo essa aula, brincando, se alimentando, dormindo, conversando com seus familiares. Então vamos começar a nossa aula de hoje? Então eu começo a nossa aula com uma imagem. Vamos conversar sobre essa imagem? Conversar, Fabiano? Eu nunca conversei com a imagem? Você é louco? Não! A gente pode conversar com a imagem, porque ela nos traz muitas informações. Vamos analisá-la? Então eu quero que você olhe essa imagem da menininha comendo melancia. O que será que essa imagem tem a ver com o nosso assunto de hoje? Lembrando que o assunto da nossa aula são sistemas do corpo humano. Nosso corpo tem muitos sistemas, mais de 10. Ela aqui, ela está no ambiente. Será que ela está passeando? Ela sentiu fome? Está comendo um pedacinho de melancia? Ela está andando? Ah, Fabiano, é uma foto, ela está paradinha. Mas será que ela estava andando? Será que ela pediu para alguém essa fruta? Então eu vou dar um tempo para vocês olharem essa foto, imaginarem o que ela tem a ver com o nosso tema de hoje e eu já volto. Voltamos. E aí? O que você consegue ver nessa imagem? Eu trouxe, minha super lupa para procurar junto com vocês. Então, se a gente olhar essa imagem, a menininha está comendo melancia. Eu acho, por ela ser muito pequenininha, ela pediu essa fruta para alguém, para um familiar. Provavelmente ela está andando num bosque. Então, eu quero que vocês imaginem que o nosso corpo é formado por vários sistemas. Locomotor, digestório, nervoso, respiratório. Então essa menininha ela está viva, então ela está respirando, então os pulmões dela estão trabalhando. Ela está comendo a melancia, ela está mastigando, vai engolir, vai fazer a digestão desse alimento no seu estômago. Ela está andando, ela está levando a fruta até a sua boca. Percebam que músculos e ossos estão trabalhando nesse movimento. Então eu quero que a partir dessa imagem vocês percebam que uma situação simples do cotidiano envolve vários sistemas que trabalham independentemente, mas em prol de um todo, que é o corpo, o nosso corpo. Então vamos lá? Presta atenção comigo na tela. Ao olharmos o aspecto externo do corpo humano, foi o que nós fizemos com a menininha, percebemos que ele é formado por várias partes. Cabeça, os braços, os membros superiores, as pernas, membros inferiores. E cada um de nós somos diferentes. Mais altos, mais baixos, mais gordinhos, mais magrinhos, loirinhos, de pele clara, negros, cada um com a sua característica, cada um com a sua beleza. E é natural nós sermos assim. Então, o organismo humano é dividido em vários níveis.
Ou seja, nós temos as nossas células, que elas se juntam e formam os tecidos, que se juntam e formam os órgãos, que vão formar os sistemas. Se a gente perceber, eu trouxe um colega aqui para a nossa aula de hoje. Então, eu trouxe o nosso torso para mostrar como funciona o nosso corpo. As células, você já aprendeu, são estruturas muito pequenas, que eu não vejo com os meus olhos. Eu preciso de um instrumento, do microscópio para enxergar. Quando as células têm um formato semelhante, com uma função parecida, elas se juntam e formam um tecido. Esses tecidos, trabalhando junto, formam o quê? Um órgão. Então aqui eu trago para vocês o nosso representante do corpo humano que mostra vários órgãos. Por exemplo, os pulmões, o estômago, o fígado, os intestinos, grosso e delgado. Eles juntando, trabalhando em conjunto, formam sistemas respiratório, digestório, excretor, entre outros. E todos eles juntos, trabalhando em conjunto, formam o quê? O nosso organismo, formam um indivíduo que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ao longo da aula de hoje, eu vou mostrar várias coisas no nosso amigo aqui. Então, reparem que o nosso corpo é formado por diversos sistemas. Reparem na imagem que eu trago para vocês. Todos trabalham independentes, mas atuam juntos para garantir o funcionamento do nosso corpo, para você estar saudável, estar brincando, estar feliz e assistindo a aula de hoje. Percebam, eu tenho um indivíduo, olha moça, eu tenho a musculatura, eu tenho os ossos, eu tenho o sistema circulatório, vários sistemas, todos trabalhando individualmente, mas numa coletividade, cada um com seu papel, mas fazendo com que o corpo esteja em equilíbrio. Esses sistemas, que podem ser definidos como conjuntos de órgãos, apesar de estarem ligados, têm atividades específicas. Mas como assim, Fabiano? Quero entender. Olha aqui na imagem, vamos da direita para a esquerda. Olha o primeiro sistema, ossos, sistema esquelético. Então, os ossos têm uma função, que é só deles. Movimento, sustentação, produção de células sanguíneas, entre outras. Na sequência, indo para a esquerda, nós temos os músculos. É um outro sistema, sistema muscular, que também tem o seu papel de movimentação. Trabalha individualmente, mas também em conjunto com o sistema esquelético. Vamos ver o próximo? Ai, Fabiano, esse ali do meio tem umas linhas vermelhas e azuis. Você lembra? É o sistema cardiovascular. São os vasos, são as veias, são as artérias, levando sangue com oxigênio e com gás carbônico. Então, tem a participação do coração. O próximo, quase chegando na pontinha da esquerda, tem um cérebro, sistema nervoso, central e periférico, que manda os comandos para o nosso corpo, que comanda os demais sistemas. E por último, nós temos vários vasos. Ele pode estar aqui representando, por exemplo, linfático, né? Aqui é uma imagem que a gente acaba pegando na internet. Eles são muito parecidos a alguns sistemas, então a gente pode dizer que aqui seja o linfático. Então percebam como eles são independentes, só que ao mesmo tempo interligados. Agora, a gente vai relembrar alguns que vocês estudaram no 5º ano ou até em anos anteriores. Lembram do sistema cardiovascular? Então, ele é composto por quais partes? Pelo sangue, por vasos sanguíneos e o coração. Olhem aqui a imagem. Eu trago o coração para vocês e eu tenho os vasos, veias, artérias, capilares. Quando está vermelhinho, carrega sangue oxigenado. E quando está azul, sangue rico em gás carbônico. Esse sistema garante que o oxigênio e os nutrientes da nossa alimentação sejam levados até as células e aquilo que não é mais interessante para o nosso corpo seja removido. Próximo sistema, vamos relembrar vários? Não vamos relembrar todos, mas os mais importantes eu sei que você vai relembrar comigo. Vamos falar do sistema respiratório? Ai, esse é importante. Acabei de inspirar. Então, ele é formado por quem? Pelo nariz, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, bronquíolos e, consequentemente, os pulmões, que são 2. Olhem na imagem todos ou a grande parcela de estruturas que fazem parte desse sistema.
Mas qual que é a função dele? Garantir a hematose, né? Essa troca, esse equilíbrio de gases no nosso corpo. Consequentemente, fazendo com que o oxigênio chegue até as nossas células, oxigênio o nosso corpo e capture, pegue gás carbônico e mandemos para fora. Segundo sistema que a gente está relembrando hoje. Opa! Paramos para uma notícia. Opa, super importante. Falamos do sistema respiratório, então já vai parar um pouquinho para falar do Covid-19. Então, olha a nossa notícia. De olho na Covid-19. A Covid-19 é causada pelo novo coronavírus. Olha o nome dele, SARS-CoV-2. É uma doença que afeta primariamente o sistema respiratório dos pacientes infectados. O novo coronavírus pode causar o quê? Pneumonia grave em alguns pacientes, levando a uma dificuldade para os pulmões cumprirem uma das suas principais funções, que qual é? Passar o oxigênio do ar para o sangue. Então percebam que a gente está falando de um assunto de ciências, sistema respiratório. E a gente traz uma notícia, a gente traz uma situação do dia a dia para a gente entender a importância desse sistema, da gente se cuidar e cuidar dos outros. Vamos para o terceiro sistema? Sistema digestório. Esse todo mundo gosta, porque todo mundo gosta de comer, de fazer um lanchinho, de comer besteirinha, salgadinho, tomar refrigerante. Só que a gente também tem que ter uma alimentação saudável. Frutas, verduras, legumes, para ter as vitaminas e os sais minerais do nosso corpo. Então reparem na imagem enquanto eu vou falando. Um sistema digestório é formado pela boca, onde inicia-se a digestão mecânica com os dentes mordendo e a digestão química com a saliva. Faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso e algumas glândulas anexas. Qual é a função desse sistema? Quebrar os alimentos em partículas menores e, consequentemente, a absorção para que a gente tenha o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento saudável. Vamos para o próximo? Olha a imagem. Sistema nervoso. Calma, não precisa ficar nervoso. O nome dele é sistema nervoso e é dividido em duas partes. Sistema nervoso central e periférico. Tem o céfalo, medula espinhal, nervos e gânglios. Qual é a função desse sistema? Reparem que ele passa pelo corpo inteiro. Sai do cérebro, da região do encéfalo e parte para o corpo todo, para os braços, para as pernas, para o tronco. Então, esse sistema faz o quê? Ele controla, ele faz a captura de estímulos externos, internos do nosso próprio corpo e faz respostas a esses estímulos. Então, por exemplo, você está andando na rua e está descalço e pisa num prego, você tira o pé. Está andando na praia e a areia está quente e você começa a pular, você sente o calor. Vem alguém e te cutuca por trás e você vira para responder. Tudo isso são estímulos externos e você responde, graças ao sistema nervoso, porque a gente tem a ação dos nossos sentidos, dos 5 sentidos. Nós temos um outro sistema, o sistema o quê? Endócrino. Nós temos algumas glândulas no nosso corpo que são endócrinas, ou seja, as substâncias ficam dentro do nosso corpo, como a hipófise, a tireoide, pâncreas, testículos nos homens e ovário nas mulheres. Qual é a função desse sistema? Garantir a produção de hormônios. Hormônios são substâncias produzidas por essas glândulas que vão atuar no nosso corpo, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento e nas nossas atividades para que a gente esteja bem. Então, aqui na imagem são representadas algumas dessas regiões onde nós encontramos essas glândulas. E aí, eu apresento mais um para vocês, sistema urinário. Nós ingerimos alimentos, né? Sólidos, líquidos. Então, a gente precisa mandar para fora do nosso corpo, né? Precisamos eliminar substâncias que não são necessárias, que não são importantes e não precisam ficar no nosso corpo. Então, uma maneira é eliminando pelo sistema urinário, que é composto pelos rins, que são 2, os ureteres, a bexiga urinária, que é uma, e, consequentemente, a uretra, que é a saída desse sistema, por onde sai a nossa urina. Ele elimina, nesse sistema, substâncias tóxicas ou que estão em excesso pelo nosso corpo, através da urina. E aqui eu trago para vocês uma outra imagem. Eu vou pegar até minha lupa. Falamos de vários sistemas. Reparem essa moça.
Ela está fazendo uma atividade física. Você gosta de fazer atividade física? Você brinca, você pula, você corre, joga bola? Quais sistemas que eu apresentei até agora participam de uma atividade física? Tem algum sistema que eu não falei e está participando dessa situação? Reparem no esforço dela. Ela está num campo, né, se alongando. Está fazendo uma cara de dor, de sofrimento? Então eu vou dar um tempinho para vocês, reparem na imagem e eu quero na volta conversar com vocês. Quais sistemas estão participando dessa atividade que ela está fazendo? E aí, teve tanto esforço para achar os sistemas quanto ela fazendo atividade física? Então vamos acompanhar comigo. Ela está toda pronta, colocou sua roupa, foi lá num campo de futebol. Hoje eu vou fazer uma atividade física. Ela pensou, estou olhando aqui ó, com a minha lupa, minha super lupa, que me dá as minhas respostas. Ela está se esticando, está tentando pôr a mão no pé, está sofrendo, coitada. Será que ela faz atividade física com frequência? Então vamos imaginar. Hoje, nossa aula é sobre sistemas que fazem parte do nosso corpo. Então imagine que aquela moça da foto é esse mesmo ser, esse boneco que eu trago aqui para vocês, esse modelo. Nós já aprendemos que o nosso corpo é diferente, cada corpo é diferente. Estatura, tamanho, formato. Mas todos os corpos dos seres humanos são formados por células microscópicas, muito pequenas, que se juntam e formam tecidos, que se juntam e formam os órgãos. O órgão, aí eu consigo ver. Olha aqui o pulmão, 2 pulmões. Eu tenho o fígado, lá atrás está escondido o estômago, intestino grosso e delgado. Eu posso ter o cérebro, exemplos de órgãos, que se juntam e formam sistemas. Vimos alguns: respiratório, digestório, urinário, cardiovascular. Todos eles juntos, trabalhando juntos, formam o indivíduo aqui e a minha amiga da foto. Então você acha que para fazer uma atividade física ela precisa de quais sistemas? Quais órgãos participam? Bom, se ela aqui está se esticando, ela provavelmente está mexendo com a musculatura dela. Então é o sistema muscular, os músculos. Mas se depois ela quer chutar uma bola, ela quer correr ou ela quer caminhar, ela precisa se deslocar. Os ossos, sistema esquelético. Então, tanto o sistema muscular quanto o esquelético estão participando dessa ação, porque eles estão associados com o quê? Com a postura, com o deslocamento, o movimento do corpo. Só que aqui, ela está ao ar livre, ela precisa respirar. Você já jogou bola, já brincou de pega-pega, esconde-esconde, ou outras brincadeiras? E ficou ofegante, meu Deus, calma que eu tenho que parar um pouco. Que eu cansei. Então você estava respirando, sistema respiratório, né? Então percebam quantos sistemas estão aqui. Sistema nervoso, ela está enxergando por onde ela tem que andar. Ela está tentando tocar um objeto, né, o tênis, então ela vai sentir com o tato. Então percebam quantos sistemas estão trabalhando individualmente, mas em prol de uma ação única, o bem-estar do indivíduo. Legal, né? Vamos adiante? Então, agora a gente vai ver 2 sistemas super importantes que nós vamos ter contato nesse ano que a gente está cursando o 6º ano. Um deles é o sistema esquelético. Então, hoje eu só relembro. Ao longo do nosso caminhar desse ano, nós vamos falar muito sobre esse sistema. Então, o sistema esquelético é constituído por ossos e cartilagens. Qual que é a função dele, Fabiano?
movimentação, sustentação, protege os órgãos internos, coração, pulmão, entre outros, cérebro, produz as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos e faz o armazenamento de substâncias como o cálcio. Por isso que os ossos são rígidos, duros. E a gente precisa ter uma alimentação rica em cálcio. E o outro sistema que também a gente vai aprender muito nesse ano é o sistema muscular, os músculos. Ou seja, vai garantir também a movimentação do nosso corpo e a contração de alguns órgãos, coração, estômago, intestino. Mas Fabiano, coração, estômago, intestino pertencem a outros sistemas. Viu como eles trabalham individualmente, mas em prol de um só? Embora o sistema cardiovascular tenha o coração e a função do coração é uma bomba para levar esse sangue com oxigênio para o corpo todo, mas quem comanda essa contração é o sistema nervoso da musculatura. Olha como eles estão interligados? Super legal! E agora a gente vai encerrando essa aula de hoje com um mapa conceitual. Tudo o que nós vimos hoje está representado aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já volto para encerrar a aula de hoje. Copiaram caprichado no seu caderno? Colocaram a data de hoje, o tema da nossa aula? Gostei de ver, eu quero ver esse caderno caprichado. Então nós aprendemos que o corpo humano tem uma organização. Possuem células que se juntam e formam tecidos, que se juntam e formam os órgãos, que se juntam e formam um sistema. Que daí um todo é o organismo. Nós temos alguns tipos de tecidos no nosso corpo. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que fazem parte desses órgãos e, consequentemente, dos sistemas.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, que tenha relembrado esses assuntos que você viu no 5º ano, no 4º ano. Eles são muito importantes para a nossa caminhada agora no 6º ano. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se não tenha entendido alguma coisa, pergunte para o seu professor. Bons estudos e até a próxima aula!